Eu sei muito bem como é angustiante, solitária e sofrida a vida de uma criança que precisa tomar decisões de adulto, responsabilidade de adulto e executar tarefas que deveriam ser executadas por um adulto. Não é difícil chegar à conclusão que essa criança chegará na idade adulta com sérios problemas de personalidade, sem mencionar a carência afetiva. Isso sem mencionar nos abusos que enfrentarão ao longo de todo esse processo. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe virou para mim e disse: "A partir de hoje é você que vai cuidar de seu irmão, viu?" Meu irmão tinha poucos meses de nascido. Naquele momento eu me senti importante. Afinal, eu estava sendo recrutado por minha mãe para fazer parte de algo de valor. Cuidar, proteger, ser responsável por alguém tão pequeno e totalmente indefeso. Eu só não sabia que ela colocaria toda a responsabilidade dessa tarefa sobre meus ombros. Ela me ensinou tudo o que eu precisava saber para executar essa tarefa tão difícil e necessária. Fazer o mingau, dar o mingau, trocar as fraldas, acordar de madrugada quando a criança chorasse, dar chá quando tivesse com cólica, fazer arrotar para não ficar cheio de gases. Nossa, tarefa interminável. Pois é, eu mal sabia que os meus problemas estavam apenas começando. Eu não imaginava que, além de tudo isso, eu teria que enfrentar a mudança de personalidade de minha mãe. Ela se transformou em outra pessoa. De uma mãe carinhosa, dedicada, competente e protetora, ela se tornou o oposto de tudo isso. Ela me tratava com muita hostilidade, me dizia coisas que tenho até vergonha de mencionar. Era muito violenta comigo. E o pior é que isso tudo vinha da pessoa que eu mais admirava na face da terra. Afinal, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu era apenas uma criança com 7 anos de idade. Depois veio o segundo irmão, e depois o terceiro, e o ciclo se repetiu. Meu pai brigava demais com ela por causa daquele tratamento, da forma com qual ela fazia as coisas comigo. Eles viviam se separando e voltando, até quando não voltaram mais. Se vocês perceberam, eu tinha apenas 7 anos e já possuía um senso de entendimento, de responsabilidade, que eram muito avançados para o meu tempo. Pois é, desde muito cedo senti a necessidade de evoluir, porque os desafios que minha mãe e a vida me impuseram eram grandes demais. O meu pai, por outro lado, não me ensinou como ser um homem, não me instruiu no que fazer. Então eu tive que aprender tudo sozinho. Como ser um homem, aprendi observando os pais de família e as pessoas que moravam ao meu redor. Eu tive que decidir por mim mesmo o que era certo ou errado, já que não tinha um instrutor para me ensinar. Minha mãe me criou para ser um cuidador, um protetor, um responsável doméstico, se é que existe essa palavra. Pois é, isso não foi premeditado por ela, não. Ela não planejou nada disso, mas sem perceber, ela me doutrinou dessa forma. Tive um pai ausente como instrutor. Talvez ele não tivesse sido instruído pelo pai dele também. Talvez ele teve que aprender tudo sozinho, igualmente a mim. Ele nunca me falou da sua infância, nem como era a relação dele com o pai dele. Ele nunca me falou nada sobre a vida dele quando criança. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é? Minha mãe também teve um pai truculento, uma vida muito difícil quando criança. Hoje eu compreendo isso, mas na época eu não entendia. Eu era apenas uma criança, tendo dificuldades com seus pais na vida. É preciso muito tempo e amadurecimento para chegar à conclusão das dificuldades que o outro sofreu durante seu desenvolvimento. Gente, isso é só um contexto resumido da minha infância. Não dá para contar tudo em um único vídeo. O intuito desse vídeo não é difamar os meus pais, nem manchar a memória deles.
muito menos julgar os adultos que deixam de assumir suas responsabilidades como pai, mãe ou responsável. A intenção deste vídeo é instruir os futuros pais e mães desta nação a não cometer os mesmos erros. Quero apontar algumas das minhas falhas de conduta de forma resumida, para que sirva de orientação para os futuros pais e mães. Espero que o resumo da minha história possa ajudar alguém, e se isso acontecer, já me dou por satisfeito. Então vamos resumir mais um pouquinho. Quando eu tinha 17 anos, conheci uma jovem que seria o meu primeiro amor. Ela tinha a mesma idade que eu. Logo que nos conhecemos, começamos a namorar. Os pais dela eram evangélicos e muito exigentes. Segundo ela, eles não permitiriam que ela se relacionasse com alguém que não fosse do evangelho, ou seja, que partilhasse da mesma fé. E, sinceramente, eu acho isso muito justo, sabe? Então, ela preferiu que nós namorássemos às escondidas. Prestem atenção, é aqui que começo a fazer as escolhas erradas. O certo seria eu ir até os pais dela, assumir que gostava dela, que estávamos namorando e que queria permissão deles para namorar a filha deles na presença deles. Não ficar às escondidas namorando. Eu abracei a sugestão dela, namoramos por 4 anos às escondidas. Depois deste período, o namoro acabou, de uma forma muito decepcionante. Sofri muito por causa desse término, principalmente porque eu não entendi algumas coisas da vida e nem como superar quando viesse a acontecer comigo. No meu segundo erro, eu estava curtindo ainda a força do primeiro desapontamento, quando uma mulher me viu e se encantou comigo. Gente, eu não vou citar nomes e nem locais para não comprometer o sigilo das pessoas que fizeram parte dessa história. Ela era 11 anos mais velha do que eu. Na época, eu ainda estava sofrendo, tinha apenas 1 ano que tinha acabado o namoro e não pretendia voltar a me relacionar novamente por um bom tempo. Ela se apaixonou por mim e começou a me caçar, até descobrir onde eu morava. Aí as investidas dela em se aproximar ficaram mais constantes. Uma certa noite ela apareceu em minha porta cheia de sacolas plásticas, dessas de supermercado, dizendo que tinha sido expulsa da casa da irmã dela. Nessa época ela morava com a irmã e dividiam o aluguel. Era de madrugada, então eu coloquei ela para dentro e combinamos que no dia seguinte ela iria para a casa do irmão dela, que morava em um outro bairro. Só que isso nunca aconteceu. Olha, eu devo admitir que eu não fui um bom marido para essa mulher. Eu me tornei tudo aquilo que eu sempre odiei em alguns homens. Eu fui infiel, egoísta, mal educado, arrogante, até cruel em algumas atitudes. E acredite, foi tudo isso para ela só porque eu não amava. O simples fato de não amar, eu achava que tinha de ser sincero dizendo coisas horríveis como: "Você sabe que eu não te amo, por que você insiste tanto em ficar comigo?" Gente, eu tenho vergonha de lembrar as coisas que disse e fiz àquela mulher. Eu nunca agredi ela fisicamente, pois eu detesto esse tipo de comportamento e abomino homens que agem assim. Mas com certeza fiz isso de outra forma, sabe? Uma dica, homens: cuidado com suas verdades e suas sinceridades quando se dirigir a uma mulher. As mulheres, no geral, são 80% emoção, são emocionais. Só 20 ou 30% razão, mas isso não é uma regra. Existem muitas mulheres aí que são muito mais razão do que emoção. Mas, enfim, tenham muito cuidado para não ferir os sentimentos de uma mulher. Seja um sábio e não um tolo como eu fui. Tudo que eu tinha que fazer era me manter firme em minha decisão de não me envolver com outra pessoa. Com certeza, teria evitado muito sofrimento e perda de tempo.
Nós ficamos juntos 12 anos. O fim desse relacionamento também não foi da forma correta. Eu não saí da casa dela para poder engatar em outro relacionamento. Nós estávamos separados há 1 ano, mas morávamos na mesma casa. Nós não tínhamos nada um com o outro, em termos de marido e mulher, mas convivíamos na mesma casa. O correto seria eu mudar de casa, me estabilizar emocionalmente, porque essa relação também me trouxe muitos gastos financeiros e emocionais, sabe? Depois, só então, de um tempo, eu decidi se engataria em outro relacionamento ou daria um tempo para mim, para as minhas coisas, para os meus planos, para a minha vida. Mas não foi isso que eu fiz. A terceira vez que eu cometi um erro, olha, e eu estou resumindo bastante, porque erros que eu falo aqui são atitudes e decisões erradas que custaram tempo, dinheiro, desgaste emocional, uma série de coisas que você perde e não recupera ao longo dos anos. Tempo é uma moeda preciosa, gente. A gente não consegue recuperar nenhum tempo perdido. Se você passar 1 minuto sentado no sofá, ocioso, quando você levantar, você perdeu 1 minuto sem fazer nada. Mas enfim, voltando ao assunto. No final do ano de 2009, conheci uma jovem que era 11 anos mais nova do que eu. Foi muito forte o que eu senti quando ouvi a gargalhada dela pela primeira vez. Nós marcamos o primeiro encontro, saímos algumas vezes para conversar, para colocar o papo em dia, se conhecer melhor. 3 meses depois estávamos namorando. Com 6 meses de namoro, fomos morar juntos. E 3 anos depois, nós nos casamos. Gente, eu sei que essa conversa está meio confusa, porque eu não estou me aprofundando nos fatos. E o objetivo disso é simples. Eu quero que vocês prestem atenção nos erros de atitudes e decisões que eu tomei e que poderia ser diferente. Com certeza teria poupado tempo, dinheiro, esforço, sofrimento, e se eu tivesse sido instruído desde a infância, a minha história teria sido outra. O resumo da minha história é só para contextualizar você naquilo que quero transmitir. Não cometam os mesmos erros. Por favor. Bem, eu sei que nesse momento vocês devem estar perguntando, tá, e o que deu errado neste relacionamento também? Bem, olha, eu escondi algo muito sério dela, simplesmente porque a julguei imatura e incapaz de compreender e me ajudar no processo. E é claro que também teve outras coisas, né? Teve a falta de concordância, a teimosia de ambas as partes, e tantos outros fatores que fazem minar o casamento, fazem minar qualquer relação. E isso vai desgastando ao longo do tempo sem que você perceba. Gente, eu me anulei em todas essas relações, por vários motivos. O primeiro foi pela falta de instrução que nunca tive. O segundo foi porque eu achava que, agindo dessa forma, evitaria problemas, discussões desnecessárias, evitaria de ser um cara chato, truculento. Eu tenho certeza que se eu tivesse me posicionado como um homem de verdade e não tivesse me anulado como pessoa, sempre me colocando em último lugar, sempre aceitando as coisas que me irritavam, que me deixavam chateados, só para não ser o cara chato, o reclamão, o mão de vaca, o miserável. Se eu tivesse assumido uma postura mais firme e me colocado como prioridade quando deveria, as coisas teriam sido melhores. Vá por mim, você pode amar, ser firme naquilo que você decide, sem precisar ofender, impor as suas vontades, sem ser arrogante, prepotente, mal educado ou violento. Jesus Cristo disse o seguinte, olha, assim, em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Essa versão é da NVI, atualizada. Em poucas palavras, se você quer respeito, você tem que respeitar. Se você quer gentileza,
você tem que ser gentil. Se quiser fidelidade, terá que ser fiel. A lei da reciprocidade diz que é dando que se recebe. É claro que haverá momentos em que teremos que ser mais firmes. Jesus também disse o seguinte: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5, versículo 37. No geral, as pessoas sabem quando estão erradas. Fique tranquilo, não fique achando que será duro demais. Algumas pessoas já se identificaram com alguns pontos que eu fui contando ao longo da minha história. Muitas pessoas com certeza já passaram por algo semelhante ao que eu já passei. E se esse vídeo servir para ajudar de alguma forma as pessoas que estão vivendo ou já viveram algo parecido, ficarei feliz em saber. Eu espero que de algum modo Deus decida usar esse vídeo como ferramenta para mudar a cabeça de pais, mães ou tutores responsáveis que transferem a responsabilidade que é sua para uma criança indefesa. Espero que Deus possa convencê-los a se tornarem aquilo que eles foram chamados para ser: pais, mães ou tutores responsáveis, assumindo o seu dever. Qualquer pessoa pode ser um tutor, um tio, uma tia, uma avó, um avô, um padrinho, uma madrinha, um vizinho, um irmão, uma irmã. Até os próprios pais, gente, são tutores legítimos de seus filhos. Tutor nada mais é que a pessoa responsável por dar a segurança, a estabilidade emocional, o amor, o afeto, a disciplina, tudo aquilo que uma criança necessita para um bom desenvolvimento. Bom, eu quero concluir essa história dizendo que eu não tenho a intenção de ofender a ninguém com esse vídeo. Eu não tenho a intenção de difamar a memória dos meus pais, nem a atitude deles. Não tenho a intenção de mostrar que sou melhor ou pior do que ninguém. Eu não tenho a intenção de expor em detalhes também todos os erros que cometi em minha vida. Quem sabe no futuro eu decida contar isso num livro. Não sei. Como eu disse antes, a intenção desse vídeo é servir de bússola, de seta, para apontar uma direção para quem está perdido. Orientar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. No primeiro erro, errei por não ter me posicionado como homem quando devia e ter assumido as consequências das minhas próprias decisões, fossem elas boas ou ruins. Não permita que outras pessoas tomem decisões por você, a menos que você seja menor de idade e dependa de um responsável maior de idade. Mas se você já é maior e já ganha seu próprio sustento, não espere que outros decidam por você, a menos que você esteja debaixo de uma situação de escravidão. Neste caso, busque urgentemente se libertar. Encontre os meios legais para sair dessa condição, porque você é livre, Deus te fez assim. No segundo erro, se vocês observaram, eu deveria ter sido mais firme em minha decisão de não me envolver com ninguém. Deveria ter organizado a minha mente, a minha vida, ter respeitado os sentimentos da mulher com quem eu me envolvi, ter agido de acordo com as minhas convicções de respeito, moral, educação e gentileza. Isso foi o que eu decidi colocar em minha vida, em meu coração, gente, como leis de conduta. E eu tenho trilhado ela até hoje de uma forma muito difícil. É difícil ser uma pessoa assim hoje em dia, sabia? Mas todo ser humano precisa de princípios e de valor. Precisa ter algo para se agarrar. Precisa ter algo que não vende por nada. Não venda seus princípios. Não mude quem você é por nada, nem por dinheiro, nem por status, nem por nenhuma condição. Ao invés de manter a minha conduta, eu fui infiel, eu fui egoísta, fui arrogante e fui cruel. Aqui vai um conselho: trate as pessoas com respeito independente de idade, crença, religião, cor da pele, sexo ou opção sexual. Jesus disse: em tudo faça às pessoas o
que vocês querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Ou seja, se você quiser respeito, respeite, gentileza, seja gentil, enfim, isso eu já falei anteriormente. Seja honesto com as pessoas, principalmente com as mulheres. Seja verdadeiro, mas cuidado com suas verdades, principalmente com a forma com qual você fala. Ame de verdade, se relacione de verdade, não tenha medo de dar e receber amor, mas seja cauteloso com isso. E para fechar, um resumo do que aconteceu comigo no terceiro erro e que eu deveria fazer diferente. Gente, por favor, não minta para quem vocês amam. Vejam qual for as consequências, escolha sempre falar a verdade. Posso dizer com propriedade que você vai evitar muita dor, ódio, mágoa e muito ressentimento. Você vai evitar danos psicológicos e financeiros e por aí em diante. A mentira é uma verdadeira desgraça na vida do ser humano. Olha, eu não sou nenhum santinho do pau, não sou dissimulado, não me considero bom, porque bom é Deus, que tudo dá sem exigir nada em troca. Até porque se Ele exigisse, nós não teríamos como pagar, não é? Eu suportei muitas coisas nas minhas relações para não ser visto como uma pessoa ruim, e no final não valeu a pena. Desperdicei 29 anos de minha vida fazendo escolhas ruins e agindo contra alguns dos meus princípios. E hoje, aos 49, não sei se ainda consigo realizar algum sonho antigo. Se alguém me perguntasse o que você me sugere, eu diria: ame, cuide, respeite, seja fiel, fale sempre a verdade, assuma suas responsabilidades e deveres, ame os seus filhos e não os abandone à sua própria sorte. Seja justo e honesto, e o resto, Jesus sempre cuidará de você, não importa se você merece ou não. Eu sou Nasa e essa é a minha história.